Vamos concluir hoje o último capítulo do livro Liceu da Mediunidade, Carlos Bacelli e Paulino Garcia. De volta ao Liceu. Retornando ao Liceu, de nossa breve excursão à crosta, aliás, de uma das muitas que o grupo dos 20, isolada ou coletivamente, havia empreendido na companhia do instrutor. Antes que, em definitivo, se encaminhassem ao departamento que agilizaria o regresso ao corpo de cada um deles. Dr. Odilon os reuniu e a feição de pai que aconselha os filhos, prestes a partirem na demorada viagem, disse-lhes: haja o que houver, jamais se sintam sozinhos. Estaremos sempre juntos e, de certa forma, todos haverão de contar com a cobertura do Liceu, através das nossas diversas equipes que operam nas vizinhanças do orbe, mantenham a sintonia. Não se esqueçam que a experiência física não significa mais que um só instante. Sejam despojados, não se apeguem à transitoriedade das coisas que passam. Busquem na prece uma permanente fonte de inspiração nas lutas do cotidiano. Não tentem reter consigo os valores que lhes escapam por entre os dedos. Concentrem-se no cumprimento do dever. Não exijam melhores condições para servir. Sobretudo, não tenham medo. Todos somos de Deus e a misericórdia divina nos alcança em quaisquer circunstâncias. Plantem sem desânimo e não esperem colher antes do tempo. Se porventura tropeçarem, o que é provável que aconteça em um ou outro trecho do caminho, não se acomodem na queda. Levantem-se tão depressa quanto possível e avancem determinados. Não se esqueçam de que haverão de reencarnar, nada levando para a terra, a não ser os recursos que lhes constituem patrimônio inalienável do espírito, e todos, sem exceção, mais cedo ou mais tarde tomarão a vida espiritual, sem sequer trazerem consigo um só átomo de poeira dos caminhos perlustrados. Sejam alegres e otimistas. A alegria é a abençoada alavanca capaz de remover os pesados obstáculos do desalento que os desafetos da luz estrategicamente saberão colocar sob os seus passos. Não há motivo algum para a tristeza. Viveremos eternamente e nada nos afastará da nossa destinação. Interpretemos os que pelejarem contra nós como irmãos temporariamente equivocados no mal, que nós mesmos fomos outrora e que ainda, infelizmente, somos. As dores físicas que nos acometerem no percurso serão agentes auxiliares que, em muitas ocasiões, haverão de protegê-los de quedas espetaculares no abismo da ilusão, de onde dificilmente o espírito se subtrai, a não ser à custa de muitas lágrimas. Sejam fiéis, pensem nas oportunidades mal baratadas do passado, valorizem toda e qualquer tarefa que se vincule ao bem, por menor que seja. Aprendam a obedecer para mandarem com proveito. O caminho para as estrelas é traçado passo a passo sobre a terra. Não esperem contar com a aprovação unânime dos companheiros que os circundarem. Combatam em si mesmos a vaidade, o personalismo, compreendendo, porém, que as semelhantes mazelas são naturais das almas em que se despontem. O trigo e o joio crescem juntos em nossa gleba interior. Saibamos identificá-los com o propósito de preservar o primeiro e extirpar o segundo, conforme o mestre nos instruiu. Silenciando por instantes, o mentor prosseguiu. O médium no mundo deve ansiar por ser tão só a diminuta face de um espelho partido, que, posicionado na direção do sol, se contente em lhe refletir a claridade. A luz, evidentemente, não se origina dele. No máximo, o medianeiro, na tarefa de refletir a intensa claridade que promana do alto, terminará, ao longo de exaustivos ensaios, por acender pequenino lume na alma que o afaste, em definitivo, do escuro labirinto em que se perde. Estaremos dessa e noutra margem do rio da vida, igualmente perseverando na luta. As nossas dificuldades, por nos encontrarmos presentemente fora do corpo, não são e nem serão menores que as que vocês. Enganam-se quantos que imaginam seres privilegiados unicamente porque estamos temporariamente libertos do véu material. O homem encarnado, o homem e a mulher encarnados, ainda não têm cabeça para entender que a evolução não dá saltos e que a vida que nos espera, triunfante, além da morte, é a continuação natural da existência física.
A antiga concepção de céu ainda está profundamente arraigada nas almas. Ideias e hábitos não se modificam assim com tanta facilidade. Ao Espiritismo muito cabe fazer para que, enfim, o ser humano se liberte. Daí a importância da mediunidade exercida com consciência doutrinária que se vincule ao Evangelho do Cristo. Fenômeno por fenômeno, a mediunidade, mesmo quando enseja a materialização de um espírito, nunca superará o prodígio do desabrochar de uma flor. Carecemos de trabalhar pela nossa reforma interior, na intermediação de exemplos que induzam outros a se renovarem. Jesus curava corpos perecíveis por um simples toque de suas mãos. Mas passados quase 2000 anos, poucos somos os que nos permitimos curar por ele de nossas deformidades espirituais. O fenômeno mediúnico não se compara ao fruto que produz a árvore, destinado a atender à fome do viandante. Por isso, mediunidade sem frutos condizentes é igual à figueira vistosa, mas estéril, que o Senhor ordenou que secasse. Concluindo as suas considerações, Dr. Odilon observou, arrancando mais copiosas lágrimas dos presentes: perdoem-nos pelas nossas falhas no liceu. Aqui todos não passamos de meros aprendizes. O nosso intuito é o de apenas unir propósitos, fortalecendo intenções. Eu também mais tarde haverei de retomar os caminhos do mundo e não poderei fugir às circunstâncias do meu karma pessoal. Não estaremos inteiramente livres para seguir o Cristo enquanto nos sentirmos na consciência presa a antigos débitos. De asa grudada ao visgo da terra, o pássaro não alça voos na imensidão. Entre a realidade e o sonho existe o pesadelo. Mas, com o amparo divino, um dia, quando o pesadelo se desfizer, assim como se desfazem as brumas sob os raios do sol, a realidade e o sonho haverão de fundir-se para sempre. Profundamente emocionado, um a um, os companheiros que integravam aquela nova safra de médiuns prestes a corporificar-se na terra, despediram-se do Dr. Odilon Fernandes e o abraçaram, sendo que na fronte de cada um deles o mentor depositava o seu beijo de paternal afeto. O irmão Carmelita e Verônica os acompanharam. Então, a sós, com o querido benfeitor, perguntei: eu gostaria de me matricular no liceu. O que tenho que fazer para também ser médium? Sorrindo, ele respondeu, descansando a destra sobre meu ombro: Paulino, contente-se, por enquanto, em ser espírito mensageiro. Embora não pareça, mais difícil que ser médium para os espíritos é ser espírito para os médiuns. É muito bonito. Meus amigos, concluímos mais um livro neste canal. Espero que tenham aproveitado bastante todos esses ensinamentos. Divulguem o trabalho, ensinem outras pessoas, adquiram o livro, pois isso está ajudando uma casa espírita a manter os seus dependentes. No caso do Bacelli, ele cuida de velhinhos e também crianças. Então, adquirindo o livro, vocês estão ajudando a causa espírita. Abraços a todos e até o nosso próximo livro.